Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, a gente vai começar mais um ciclo, né, desse ano. O nosso quarto ano aqui com um grupo de estudos, né? Estou bem feliz de a gente começar e dar esse próximo passo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a fazer uma introdução a alguns pontos importantes para que a gente entenda melhor os ensinamentos que a gente vai ter com o Antio, tá? É, o Antio, ele ainda é monge noviço, que a gente fala, demora acho que 2 ou 3 anos, se eu não me engano, para ele se tornar um monge que tem todos os votos, mas ele está caminhando para isso, e ele já está fazendo um estudo lá em Seradier, que é... Seradier é o principal monastério, um dos principais monastérios da tradição tibetana, e não está mais no Tibete, né, por conta da invasão chinesa, e eles estão no sul da Índia. E o Antioco, ele foi para lá mais ou menos um ano, faz quase 2 anos, vai fazer um ano e meio, mais ou menos, que ele já está estudando, e ele já está, né, estudando com os professores dele, ele está fazendo debate, e ele fala tibetano, está quase se tornando tibetano fluente, e isso é muito bom porque no futuro a gente também vai ter ensinamentos com os geshes, Larampa lá, com os geshes que estudam lá. Então essa era sempre a nossa ideia e agora ela está se concretizando, né? Graças ao esforço de todo mundo que continua mantendo essa chama acesa, né? Vocês que estão assistindo aqui. Então eu agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui e por me darem a oportunidade de fazer essa abertura, né? Hoje a gente vai começar fazendo uma breve meditação, então sempre trabalhando nesse processo de meditação, corrigir nossa motivação, e depois eu vou trazer, vou ver o que que dá para falar hoje, né? Eu tinha preparado falando das duas novas verdades, das duas verdades, mas talvez eu vá trazer alguns tópicos antes, que são importantes também para a gente entender. E todo mundo que está aqui, tipo, o que que é o budismo? O que que é o objetivo? Como que é? Eu acho que trazendo a aula de hoje, as próximas aulas que a gente vai fazer, para depois ele dar os ensinamentos para a gente, vai ajudar bastante. E daí vocês vão me dando os feedbacks também, conforme a gente vai caminhando, tá bom? Então, primeiro senta numa postura confortável lá para você, pode sentar um pouquinho mais para frente da cadeira, se você quiser, ou ir para o chão, como você achar mais confortável. E o mais importante, a gente sempre fala, é a coluna ereta. Então, sentir que a coluna está ereta, né, acha um ponto de foco à frente e traz o queixo nem tão para cima, nem tão para baixo. Deixa ele num ponto que você sinta que levemente para dentro, alongando um pouquinho o pescoço. As mãos sobrepostas sobre as coxas, palmas das mãos voltadas para baixo, cotovelos levemente para fora, e aí você leva os seus olhos na linha ali da ponta do nariz e relaxa seus olhos. Não precisa ficar olhando para a ponta do nariz. Por fim, traz a língua no final dos dentes da frente e tenta expandir a base da língua se for possível. E aí faz uma inspiração já junto comigo e solta, relaxa toda qualquer tensão que você tiver, dor, alguma coisa do trabalho. Repete mais 2 vezes esse movimento. Chega no seu corpo, respira, solta. Última vez, inspira bem profundo. Solta forte. E a partir de agora vai contando sua respiração. Quando você inspirar é 1, exalar é 2, expira 3, e vai assim até 10. Quando chegar até 10, volta de 10 até 1. Tenha consciência da respiração natural.
Vai trazendo sua mente para casa. Se perder a contagem, volta desde o 1 até 10, 10 até. Isso, e aí faz uma inspiração profunda, todos juntos. Exala, solta forte. Inspira, traga as mãos em frente ao peito, mesmo quem entrou agora. Traz as mãos em frente ao peito. E aí, dentro disso, aqueles que se consideram budistas podem tomar refúgio junto comigo. Senão, você não precisa tomar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, não é necessário isso. Eu vou fazer isso para a gente começar a trabalhar um pouquinho mais a questão da tradição, né? E uma forma de honrar esses ensinamentos também que a gente vai fazer nesse exato momento. Mas cada um para si, antes da gente tomar refúgio, traz sua motivação. Então, por que que você está aqui? Então, o que te trouxe aqui mais uma vez de estar, né, na sua segunda-feira, terminando o seu dia? Então, tem algo que te trouxe aqui e essa é a tua motivação, tua intenção interna. E aí você repete essa frase por 3 vezes, né? Quero conhecer mais a realidade, quero me aprofundar em como eu melhoro como pessoa, ou como eu faço para ser, né, uma pessoa mais pacífica, mais tranquila. Não sei, aquilo que fizer sentido para você. A partir dessa motivação interna, agora a gente traz uma motivação que é a recomendação do Dharma, principalmente na tradição que a gente segue, que é a tradição Mahayana, da grande compaixão, que é a motivação altruísta. Então, você pode pensar junto comigo assim, que esse estudo que eu vou fazer agora, que essa atividade que eu estou iniciando agora, ela não seja somente benéfica a mim, mas que ela, todos os insights que eu tiver, tudo aquilo que eu perceber a partir da, do encontro de hoje, isso também possa chegar até os demais, que isso principalmente transforme a minha mente, para que as minhas ações de fala, corpo e os meus pensamentos possam ser pensamentos altruístas. Porque isso é a base da felicidade. Quanto mais eu penso nos demais, de uma maneira sábia, mais eu também me sinto em paz, me sinto mais tranquilo, me sinto mais próximo da realidade. Então, cada um para si, da melhor forma que puder, traz essa motivação altruísta. E agora a gente toma refúgio, aqueles que desejarem, aqueles que seguirem uma outra tradição, uma outra religião, pode trazer também, fazer suas orações pessoais. Tomo refúgio até que eu alcance a iluminação, no Buda, no Dharma e nessa sublime assembleia, pelos méritos acumulados pelas minhas 2 acumulações, posso me tornar no Buda para iniciar todos os 6 sencientes. Tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, até que eu seja iluminado, pelas práticas de generosidade, que eu possa alcançar o estado de Buda para iniciar todos os 6 sencientes. Sangye Chonam, Sogye Chonam La, diante do bardo da Kyapsuti, da Gindin Soke Pesonam Ki, Drula Perche Sangye Drupar Shok. Agora a gente coloca os 4 incomensuráveis, que todos os seres sejam felizes e tenham as causas dessa felicidade, que eles habitem na felicidade, que eu mesmo possa levar eles até essa felicidade. Por favor, nos ajudem a conseguir levar todos os seres até esse estado de felicidade. Que todos os seres sejam livres do sofrimento, das causas que os levam ao sofrimento. Todos habitem no estado livre de todos os sofrimentos. Que nós possamos liderar eles até esse estado. Por favor, nos ajudem
para que consigamos levar a todos os seres a esse estado além do sofrimento. Todos os seres permaneçam na alegria comum e suprema, que eles se estabeleçam nessas duas alegrias, que nós possamos estabelecer eles nessas duas alegrias. Por favor, nos ajudem para que consigamos levar todos os seres a esses dois estágios. Que todos os seres tenham uma mente equânime, que eles possam habitar na equanimidade, que nós possamos levar eles até esse estado de equanimidade. Por favor, nos ajudem para que nós possamos liderar todos os seres ao estado de equanimidade, que não faz distinção entre amigos, inimigos e desconhecidos. Agora o mantra da Prajnaparamita. Se você quiser, repete depois de mim. Tayata, Om, Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Swaha. E traz suas mãos de novo sobre as coxas. Tenha uma postura meditativa. E vai percebendo o seu corpo, vai percebendo sua mente. Solte as tensões mais uma vez. Perceba que nesse exato momento, apesar de todas as condições poderem mudar, nosso corpo está doente, a nossa mente está num estado que não compreende as coisas. Nós estamos aqui, com um corpo humano, uma mente que tem a capacidade de compreender o Dharma, de aprofundar nos ensinamentos. Apesar de talvez não sermos o melhor que a gente acredita que pode ser, nós temos as condições, nosso corpo, nossa mente saudáveis. E mesmo que demore muito tempo para transformar a nossa mente, nós já estamos transformando. E estamos aqui nesse exato momento. Então, é um caminho que tem uma questão muito alegre. Que se eu continuar trilhando esse caminho, minha mente vai se transformar. Basta que eu continue. Uma vez que eu conheci os ensinamentos de um professor qualificado, que no caso não sou eu, mas é o próprio ensinamento que a gente vai estudar, os mestres que a gente vai estudar. Então a gente se alegra a partir disso, lembrando que isso pode mudar a qualquer momento, nosso corpo pode adoecer, nossa mente pode ficar inapta, a gente pode passar por alguma questão que nos impeça de ter as condições que a gente tem. Então a gente fica um minutinho aqui meditando a respeito da nossa condição agora, se alegrando por ela, mas também trazendo um senso de presença. Uau, eu preciso praticar nesse exato momento, eu preciso prestar atenção em tudo que vai ser dito, porque eu não sei quando minha condição vai mudar. Assim ficamos. E faz uma inspiração profunda, traz as mãos em frente ao peito, flexiona uma mão lá contra a outra, deixa quentinha a mão, bota na frente dos seus olhos, abre os olhos, e aos pouquinhos chega aqui como se você saísse e encontrasse agora um momento novo. Maravilha, boa noite, Ângela, seja bem-vinda. E aí, a partir de agora, a gente vai efetivamente iniciar o encontro de hoje no sentido da aula que eu vou trazer algumas questões.
Então, a primeira questão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma coisa muito importante, e que no meu caso, foi o que fez eu me interessar pelo budismo, não uma religião em específico, e eu acho que essa abordagem experiencial vai trazer essa questão, né? O budismo, segundo Dalai Lama, ele pode ser visto de três formas. Ele pode ser visto no aspecto religioso, no aspecto psicológico e no aspecto filosófico, científico, tá? Isso é importante a gente fazer essas três divisões, porque você não necessariamente precisa viver o budismo e os ensinamentos do Buda que a gente vai estar aqui como algo que você siga como religião, tá? A gente não pode dizer que não é uma religião, mas a gente pode ver que tem outros aspectos também, tá? Então, quando for aspectos mais tradicionais, principalmente quando a gente vai ter aula com o Antio, se você não se identifica, não tem nenhum problema, tá? O Buda e o budismo, eles não estão procurando mais budistas, né? Isso quem me fala é meu professor Geshe Tenzin Nandak. Ele fala, os ensinamentos do Buda, eles querem que a gente saia do sofrimento e encontre a felicidade, encontre a paz duradoura. Dito isso, existe dois sutras que eu trouxe aqui para citar, que um deles é o ensinamento de que o Buda dá aos Kalamas. E eu vou ler aqui para a gente poder escutar juntos, né? Agora, Kamalas, não os seguiem por relatos, lendas, tradições, escrituras, conjecturas lógicas, inferência, analogia, concordância por meio de ponderação de pontos de vista, probabilidades ou pelo pensamento. Esse contemplativo é o nosso mestre. Quando vocês mesmos souberem que essas qualidades são hábeis, essas qualidades são irrepreensíveis, essas qualidades são louvadas pelos sábios. Essas qualidades, quando adotadas e praticadas, conduzem ao bem-estar e à felicidade. Então, vocês devem entrar e permanecer nelas. Não aceitem meu Dharma apenas por respeito a mim, mas analisem-no e verifiquem-no, como um ourives analisa um ovo, derretendo, cortando e polindo. Então, eu trouxe essas duas partes de dois sutras diferentes, para que a gente entenda que a abordagem do Buda, ela é quase que beira uma questão científica e bem realista. E o que é a ideia? É que você não acredita em nada que eu fale, nada que eu trouxer aqui, você não vai acreditar porque o Buda foi o grande professor, tem muita gente que segue ele, tem muita gente, né? A minha família é dessa tradição, então eu gosto. Não, eu analisei, esse professor é bom. Não, a gente tem que fazer o quê? Pegar, escutar o que está sendo dito, e aí eu tenho que aplicar em mim mesmo, né? Se eu souber que essas qualidades são hábeis, que essas qualidades são irrepreensíveis, que são as qualidades que são louvadas pelos sábios, e eu aplicar elas a mim, aí eu posso dizer, então eu vou ficar aqui. Então eu vou tomar refúgio nas três joias. Então eu vou seguir esse caminho. Por quê? Porque eu percebi ele. Porque eu comecei a adotar esse caminho e esse caminho funcionou. Mas para eu adotar esse caminho e para eu realmente seguir ele, a gente não tem que aceitar porque alguém que parece que sabe mais que a gente, né? Não é porque está escrito ali no Buda, ele quer que a gente verifique, e não é qualquer tipo de verificação. Isso é muito bacana. Ele traz a ideia do ourives. O ourives é aquele que trabalha com ouro. Então ele vai receber uma pedra e ele vai, né? Ele vai bater, ele vai derreter, ele vai cortar, para ver se realmente aquele ouro é muito puro. E só então ele vai fazer um ornamento, só então ele vai fazer uma joia que você vai usar, ou ele vai vender. Então é dessa forma que a gente tem que adentrar nos ensinamentos. Isso é muito importante, por quê? Porque nós somos brasileiros. Se a gente é brasileiro, nossa cultura é cristã, queira a gente ou queira não. Se você gosta ou não do cristianismo, se você gosta ou não dos ensinamentos de Jesus, isso não faz muita diferença no quesito de cultura. Então, por que essa questão é importante? Porque, de uma certa forma, não é crítica o que eu vou fazer agora, mas é uma questão de a gente entender como abordar esses ensinamentos. Nos ensinamentos que são recebidos, né, filhos de Deus, por exemplo, você tem que confiar. Você tem que confiar, e a fé é muito importante, mas muitas vezes é uma fé mais cega, uma fé
de que você tem que acreditar naquilo porque é dito dessa forma. Pode ser que dentro da tradição cristã também existam outras abordagens, mas estou falando aqui em geral. No budismo, é importante a gente fazer essa diferença. Os ensinamentos do Buda, é ele mesmo que está falando isso. É ele mesmo que está falando, olha, não me respeitem por causa do meu nome. Não respeitem meus ensinamentos por causa da tradição. E sim porque vocês viram e analisaram isso. Então, ele está convidando a gente para a gente escutar o que vai ser dito e analisar, botar em prática. Beleza, se eu fizer isso aqui que eu vi na aula, como que funciona? Se eu fizer isso aqui que o Buda me falou, o que que isso gera dentro da minha mente? O que que isso gera para mim? O que que isso gera no meu entorno? Então, isso traz a responsabilidade para nós. Então, traz a nossa carga de responsabilidade de agir, de fazer, de receber a partir do momento que a gente aplica isso. Maravilha? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro esse ponto? Não vou me estender muito nele, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, também, pessoal, se quiserem me cortar, se quiser perguntar no meio, né? Tipo, online é diferente de alguém, tipo, de eu poder ver, e como vocês estão com a janela fechada, às vezes, como professor, a gente vai descobrindo depois, com o tempo, olhando, né? Quem quer falar, quer fazer alguma pergunta. Então, aqui eu preciso fazer esse retrofeedback, tá? Então, eu vou perguntar para vocês, vou dar uns 30 segundinhos, sem ninguém falar nada, eu sigo, tá? E se você sentir de comentar alguma coisa, você pode até me cortar, por favor, tá? Ou não perguntar só, quiser acrescentar mais alguma coisa. E aí, agora a gente, dito isso, agora a gente vai entrar no que eu trouxe, que eu acho super importante. Essa não é tradição, o Gampompa, ele é um grande yogi da época do Tibete. A história dele é bem interessante, porque ele era um grande médico já na época lá do Tibete, e aí eles passam por uma doença, ele tinha 3 filhos, se eu não me engano, e a esposa dele. E ele era um dos médicos mais renomados da época. E aí, o que que acontece? Ele recebe como se fosse um vírus, e esse vírus pega muita gente, ele não consegue curar ninguém, e começa a pegar, primeiro pega o filho dele, o filho morre, ele não consegue ajudar, depois morre o outro filho, depois morre o outro filho, e depois morre a esposa dele. Né? Se vocês quiserem, depois eu posso passar os ensinamentos para vocês, a história, né, a bibliografia dele, mas, e ele, a partir disso, que acontece isso na vida dele, ele se torna um renunciante, entra no Dharma, porque ele percebe que só sendo um médico ele não consegue ajudar as pessoas de forma efetiva, e aí na época tem o Dharma, e ele entra e vai ser um dos grandes discípulos de Milarepa, que é aluno de Marpa, que funda uma das tradições, né, uma das escolas budistas, que não é a nossa, no caso, a nossa é a Gelupa, mas eu quis trazer o Gampompa no começo, porque ele traz uma abordagem um pouco diferente dentro dos ensinamentos do caminho gradual, que ele vai trazer, por primeiro, a natureza búdica. Então, ele vai começar os ensinamentos dele, do Lamin dele, pela natureza búdica. Isso é muito importante, porque isso nos ajuda a compreender o que o Buda está querendo nos dizer, qual que é a base do que o Buda está querendo dizer, qual que é a causa para a gente se tornar iluminado. E aí Gampompa diz assim, a causa é a natureza búdica, o suporte é o precioso corpo humano, a condição é o guia espiritual, o método são as instruções orais, o fruto é o corpo búdico perfeito, a atividade é o benefício não consensual aos seres. Dentro disso, eu trouxe aqui uma figura para nos ajudar. Então, aqui a gente tem a base. Então, isso é importante, por quê? Porque a gente tem a base, e a base é a natureza búdica. O caminho são as instruções, é aquilo que a gente está ouvindo a partir de agora, né? É aquilo que a gente vai ouvir do Antigo, das aulas que a gente vai ter comigo, para a gente chegar nessa questão da fruição, para a gente chegar num objetivo. Então, existe a base, o caminho e a fruição, tá? Esses são pontos importantes. A gente vai começar pela causa. A causa é a natureza de Buda, a natureza búdica. E o que seria, Mateus, a natureza búdica? A natureza búdica representaria que todos nós, sem exceção, todos os tipos de seres, e o budismo entende que existem 6 reinos, né, dentro da existência,
Para nós é mais fácil de se relacionar com os animais, mas animais todos os tipos, né? Desde pequenos insetos até animais muito grandes, né? Seres humanos, e daí deuses, semideuses, fantasmas famintos e os seres infernais. Todos eles, sem exceção, pessoas boas, pessoas ruins, têm a natureza búdica que sempre está junto delas. Ela é sempre imaculada. Então, nesse exato momento, a gente tem algo que a gente divide junto com o Buda, né? A nossa mente tem uma parte que é igualzinha à do Buda. Então, nós mesmos podemos nos tornar Buda. E essa é a base. Isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente tem essa natureza búdica, se ela é sempre presente, o que acontece é que a gente precisa realizar ela. Que a gente precisa, de uma certa forma, se voltar a perceber ela e, ao mesmo tempo, também tirar o que está não fazendo a gente perceber que ela existe. E a base é a natureza búdica, nesse sentido de que nós e o Buda, né, no caso, a gente fala Buda, quando eu falo Buda, a maioria das pessoas fala de Buda Shakyamuni, né, que é o Buda que é o Buda da nossa época, vamos dizer assim, que virou a roda do Dharma. Mas existem outros Budas. Existe hoje, muita gente considera, eu sou um deles, a sua santidade do Dalai Lama como um Buda, meu professor Lama Zopa Rinpoche eu considero como um Buda, a Candrola, que também é a minha professora, eu considero como a Buda feminino, que é a Tara. Ângela quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então, esse princípio, hoje eu vou fazer mais uma panorama geral, tá, pessoal? Não vou adentrar. Natureza búdica tem um livro de 400 páginas, assim, dá pra gente ficar falando disso por muito tempo. Mas a ideia principal é a gente perceber. Nós temos uma semente dentro do nosso coração que ela pode se germinar e se tornar um Buda. A nossa capacidade é se tornar um Buda. De uma certa forma, somos um Buda nesse exato momento, mas por conta das nossas aflições, por conta das disturbações da nossa mente, a gente não consegue realizar isso. Dentro disso, a base também, além da base da natureza búdica, que todos os seres compartilham, nós temos essa capacidade um pouquinho a mais, que é um grande ponto para começar o caminho, para desenvolver o caminho e para alcançar a iluminação em uma vida só. Né? É possível. Não quer dizer que a gente vai conseguir, mas é possível. Talvez alguém de nós vai conseguir, tomara que sim. E esse suporte é o precioso corpo humano. Então, o precioso corpo humano é essa capacidade que a gente tem, né, de sermos seres humanos, ter a capacidade da mente de um ser humano, mas não só isso, também ter as nossas liberdades e as nossas oportunidades. Que eu não vou entrar nisso agora também, mas deixo isso como base. E, por fim, a condição, né, condição básica para a gente, dentro dessa base, é o guia espiritual. E no caso aqui, a gente vai ter o Antioch, né, eu tenho meus professores, eu não me considero um professor qualificado dentro da tradição, então eu não sou um guia espiritual, eu sou aqui um facilitador, né, de compartilhar os meus estudos. Então, dentro disso, a gente teria a base. Então, a base seria o quê? A natureza búdica, como a base principal, e aí o suporte do corpo humano, que faz com que a gente consiga compreender o Dharma, e não só isso, ter toda a capacidade de ventos internos, canais internos que permitem com que a nossa mente, muito rapidamente, encontre e veja a natureza búdica, e isso é feito pela condição que é ter encontrado o guia espiritual, que todos nós que estamos aqui encontramos, direto ou indiretamente. Se estamos tendo ensinamentos a partir disso, nós encontramos um guia espiritual. E o guia espiritual também pode ser considerado como um Dharma. Mas, claro, se a gente tiver um professor ou uma professora, muito melhor. E se tudo der certo, a gente está criando causas e condições para isso, para que isso aconteça também. Tá bom? Alguma questão a respeito da base? Tá dando para entender, gente? Tá indo muito rápido? Como que tá? Tá, me mandaram um joinha. Se tá o joinha, então vamos continuar. Depois disso, a gente vai para o próximo, que é a questão do caminho.
Então, o método são suas instruções orais. E aí a gente vai ver, eu fiz esse triângulo, porque ele também tem dois caminhos, né? Eles são duas coisas que chegam até a fruição. E isso é importante. O método são suas instruções orais. Quando a gente fala de instrução oral, o Languin, que é esse aqui, que são 5 volumes, né, que eu tenho, tem mais um volume da vacuidade. É um baita de um tratado, né, o tratado do caminho para a iluminação, de Lama Tsongkhapa, que é um dos textos principais da tradição tibetana. E uma das qualidades do Languin, que foi escrito inicialmente por Atisha, é, é importante porque todas as instruções do Languin são instruções orais, são instruções diretas, são ensinamentos para a gente colocar em prática. Então, essa é a beleza do Languin, que a gente vai estudar mais para frente. E isso é muito importante para a gente perceber, porque daí a gente não escuta os ensinamentos só como uma coisa filosófica, uma coisa lá. Não, tudo que for dito é para ser colocado em prática. Se existir um ensinamento que é dado e não possa ser colocado em prática, ele não é Dharma. Ele não é um ensinamento realmente válido. Ele é um ensinamento mais, como que se diz, relativo, vamos dizer assim, de uma certa forma. Então, os ensinamentos dos professores, das professoras, dos mestres, das mestras, aqui na tradição budista, é um método. Então, o caminho para nós chegarmos até o estado de Buda, a partir dessa base que a gente já tem, são as instruções orais que a gente vai começar a cada vez mais aprofundar aqui. E, e elas se dividem em duas, que a gente poderia colocar. De um lado, é a compaixão. É onde a gente é um método que a gente também chamaria, e do outro lado, a sabedoria. Então, esses dois caminhos vão comportar todas as tradições budistas. Então, todas as tradições budistas vão ter seu método que vai chegar até um estado de fruição. Mas a sabedoria é compartilhada por todos. A sabedoria, que a gente vai entrar mais, que é a sabedoria profunda, da vacuidade, da ausência de eu inerente, ela vai ser igual para todos. A realização da sabedoria é igual desde uma realização mais, que a gente consideraria mais simples, até o estado de Buda completo. Então, essa linha, vamos supor que é a linha da direita. Tá? A linha da direita seria esse estado da sabedoria. A compaixão, o método, ele vai mudar dependendo da tradição budista que a gente fizer parte. E o Buda ensinou de diferentes formas, a depender da capacidade de cada pessoa. Então, a fruição vai ser diferente também, dependendo do método que você escolher. Mas, de qualquer forma, em todas as tradições budistas que vocês estudarem ou que vocês tiverem em contato, ela sempre vai ter esses dois movimentos, o movimento da sabedoria e o movimento do método. Na nossa tradição, que a gente faz parte aqui, a Gelupa, o método é a compaixão, é a bodhicitta, que a gente também chamaria, que é a mente de iluminação. É a mente que quer ajudar os outros, que quer se tornar iluminado, que quer atingir o estado de fruição, não somente para si mesmo, mas principalmente para poder auxiliar os demais, tá? Então, a gente vai sempre ganhar esses dois tipos de ensinamentos. Isso vai ajudar a gente muito quando a gente for abordando, né, o Larim, as técnicas de Lojong, que são a transformação da mente, que o Anchu que vai começar a dar para a gente. Isso nos ajuda a perceber, poxa, eu estou fortalecendo esse lado esquerdo, que é o lado da compaixão, do método. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter algumas pinceladas, algumas questões sobre a vacuidade, que eu vou entrar um pouco mais para frente aqui no encontro de hoje, né? Para que esses dois têm que ir juntos. E não adianta, né? Um triângulo, se for metade, não vai fechar um triângulo. Então, eu tenho que sempre estar crescendo com os dois para que, a partir da base, do caminho que eu trilhei, eu possa chegar no pico. Tá bom? Deu para entender mais ou menos até agora? Caminho, ficou claro? Joinha aí, beleza? Maravilha. Vamos continuando. Então, o terceiro movimento é a fruição. O fruto
desse trilhar que todos nós podemos alcançar. Isso é muito legal, né? Porque independente de que for, eu adoro que existem várias histórias dentro da tradição de pessoas de todos os tipos. Pessoas que mataram outras pessoas que tinham problema na família, pessoas que perderam filhos, pessoas que tinham problema com dependência, pessoas que tinham problema mental, né? Tipo, que vários relatos de seres que estudaram junto com o Buda, não só na época do Buda, mas também em outras, desde que o Buda, né, desde que apareceu outros Budas, em 2.600 anos, vários relatos de várias pessoas de diferentes capacidades mentais que conseguiram atingir estados de Buda na mesma vida, ou pelo menos continuaram no caminho. Isso, para mim, né, tipo, me considerando, conhecendo a mente como é, foi isso que me ajudou lá no começo, quando eu sentia que minha mente era completamente fora dos ensinamentos. Então, eu não seguia os ensinamentos. E eu gostava do budismo porque não era aquela coisa moralista. Se você é do budismo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquele outro. Não. O Buda fala, vai seguindo aquilo que você consegue e as coisas vão melhorando. Vai seguindo e as coisas vão criando mais causas para você conseguir. E eu, assim, não sou muito prova de nada, mas na minha história isso mudou minha mente, né? Eu estou no budismo agora vai fazer 9 anos, né? Desde que eu conheci o Buda Dharma mesmo, vai fazer 9 anos. E quem me conhece sabe que minha mente transformou e eu posso falar isso também. Então é importante a gente falar isso, porque às vezes a gente se sente, eu não sei se eu consigo, minha mente não sei o quê, mas pensa que a gente está criando causas. Talvez a gente não consiga se iluminar nessa vida, mas dentro do budismo, a mente ela é contínua, ela vai continuando. E aí o que a gente der a causa agora, isso vai gerar resultados depois, tá? Então isso é uma coisa importante. Dito isso, o fruto do caminho, né, da base e do caminho, são dois. Primeiro, o primeiro deles é o corpo búdico perfeito, que daí ele vai se dividir em três. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas seria o corpo de sabedoria, que está aliado ao método, né, que está aliado à sabedoria, né, aquele lado direito, e o corpo fruição e corpo emanação, que está ali ligado ao método, que é como a gente ajuda os outros seres. E aí o Buda teria esses três corpos, a gente teria esses três corpos, a gente terá esses três corpos, dizendo melhor. E aí, a partir disso, encontrando essa sabedoria e esses três corpos, nós vamos agir em benefício não conceitual aos seres. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não vai precisar pensar, a gente não vai precisar se esforçar demais para ajudar os outros. Por quê? Porque a gente já veio se esforçando, e aí, a partir do momento que aquela árvore, né, aquela sementinha virou uma árvore, ela vai dar seus frutos. Então, é a mesma coisa do que você falar de uma manga, uma semente de manga, ela abre, ela vai crescer uma árvore e ela vai dar frutos. Normalmente são mangas boas. A mesma coisa acontece quando a gente encontra o estado de Buda. Aí a gente vai beneficiar, não conceitualmente, no sentido de a gente não vai precisar do conceitual, de ponderação, a gente vai conseguir sempre ajudar os outros seres. E aí, quando perguntarem para você, o que é o Buda? O que é o budismo? Aí você vai falar, o budismo é como se fosse, o estado de Buda é como se fosse um instinto, então tem um instinto animal, de matar, de cobrar, de caçar, de fazer essas coisas. O instinto de uma mente búdica é um instinto que sempre beneficia os outros. Todas as ações do Buda, ela sempre está em benefício dos outros seres. Então, isso é muito legal, porque dessa forma a gente compreende o caminho do budismo de uma forma geral. Então, quando alguém perguntar, hoje vocês vão saber como que funciona. Tem uma base, tem o caminho e tem a fruição. Então, o que é um Buda? Um Buda é qualquer pessoa que se esforçou nesses método e sabedoria por muito tempo, até que chegou e conseguiu atingir esse estado de Buda e estar com esses corpos, estar com essa fruição, onde qualquer ação que ele puder ajudar os demais, porque ele não é onipotente, se o Buda fosse onipotente, ele tiraria o sofrimento da gente. Mas como ele não é onipotente, mas ele é sábio o suficiente
e onipresente de uma certa forma, sempre que a gente pedir ajuda deles, sempre que a gente caminhar esse caminho junto a eles, eles nos beneficiam. E mesmo uma pessoa que não siga o caminho deles, se eles puderem beneficiar, certamente, ela sempre vai estar na atividade de beneficiar os demais, tá? Seja ela amigo dele ou não, seja ela próxima dele ou não, seja alguém que toma refúgio no Buda, no Dharma Sangha ou não. Tá bom? Como que estamos até agora, pessoal? Tudo bem? Agora a gente terminou a primeira parte que eu queria trazer para vocês hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Então vamos seguindo aqui. Aí, nessa segunda parte do encontro, eu acho que não vai dar para chegar até o final, mas pelo menos vai dar para finalizar onde eu queria hoje. E aí eu trouxe aqui, tem uma das preces que é dos 17 Panditas de Nalanda, faltou um D ali, que foi composta pelo Dalai Lama, porque ele diz que a tradição tibetana é uma tradição indo-tibetana, não é tibetana somente. Ela vem e tem as suas raízes na Índia. E aí ele coloca 17 grandes panditas, que seriam 17 grandes seres da tradição, que se dividem entre sabedoria e método também. Então, se você for ver, eu vou mandar uma foto depois para vocês a esse respeito. Eu escrevi um texto no blog lá, vou mandar para vocês depois, né, que ele faz uma homenagem a esses 17 panditas, e aí um dos sutras, né, uma das partes desse sutra, diz assim que vai nos ajudar bastante para avançar a partir de agora. Ao conhecer o significado das duas verdades, o modo fundamental pela qual todas as coisas permanecem, ganham certeza sobre como, através das quatro nobres verdades, continuamos entrando, mas também podemos reverter nosso nascimento recorrente. Motivada por um conhecimento válido disso, nossa convicção se torna estável de que os três refúgios são um fato. Inspire-me, por favor, a implantar essa raiz do caminho que leva à libertação. Dito isso, a gente vai entrar no ensinamento das duas verdades. Então, ele começa aqui falando assim: ao conhecer o significado das duas verdades, o modo fundamental pelo qual todas as coisas permanecem. Então, isso é muito importante, porque quando a gente vai entrar nos ensinamentos do Buda, se a gente não souber que o Buda fala sobre duas verdades e que ele enxerga toda a realidade a respeito de duas perspectivas que são como se fossem a mesma face da mesma moeda, só que ao mesmo tempo diferentes, a gente nunca vai compreender os ensinamentos budistas. Isso é muito importante. Então, é a base da realidade, são as duas verdades. São diferentes das quatro nove verdades, tá? Então, a primeira verdade é a verdade relativa. Ou, às vezes, vocês vão ouvir essa tradução, a verdade convencional. E a segunda verdade é a verdade mais profunda ou a verdade última, né? Em outras palavras, os dois são o mesmo ponto para falar sobre a mesma realidade, só que de maneiras diferentes e de dimensões diferentes da nossa realidade. E é isso que a gente vai entender agora. Então, a verdade relativa é de dois tipos. Então, a verdade relativa se divide ainda em duas formas, tá? Gente, se for muita informação, não fica preocupado, tá? Não é para você decorar tudo, não vai ter prova depois. Vocês podem me encher o saco, não é me encher o saco, eu gosto de responder isso. Essa aula tá gravada, vocês podem reassistir, então não fiquem naquela, meu Deus, é tanta informação que eu não tô entendendo nada. Tá? No começo é assim, depois pior, prometo para vocês que fica mais informação ainda, tá? Mas com o tempo a gente vai conseguindo, ajudando um ao outro, a ficar um pouquinho mais fácil, tá? Mas, de qualquer forma, vou continuar. A verdade relativa, ela se divide em duas. E o quê? Que é a verdade relativa, que ela não é correta, então ela está sobrepondo questões, e uma das grandes analogias que é dada dentro da tradição é de você ver uma corda, quer dizer, você vê uma cobra. Você está andando de noite, perto da sua casa. Vamos dizer assim, melhor. Você foi passear
hotel fazenda, se você sabe que tem cobra perto, né? Mas dizem para você, não, não tem cobra, a cobra é mais para longe, mas você tem medo de cobra, você fica meio assim, né? Não sei, vou ficar prestando atenção. E de repente você colocou um cinto, ou você colocou, ou no armário tem uma corda que esse pessoal deixou lá. E aí você dormiu, acordou meio de noite, vai caminhandinho, abre a porta do armário e você vê uma cobra. Você olha e toma um susto e sai correndo, vai até a recepção e fala: tem uma cobra no meu quarto. Porque você viu ali, estava meio dormindo e tal, tem uma cobra no meu quarto. Tem uma corda lá, aí faz mais que você acorda o pessoal, pá, o pessoal vai lá todo preparado para pegar as cobras. Quando liga a luz, quando abre a porta, todo mundo dá risada e é uma corda. Né? Essa é a analogia dada para essas duas formas da realidade relativa. Então, normalmente, as coisas que a gente vê, a realidade como a gente vê, ela está sobreposta por conta dos nossos medos, por conta dos nossos apegos, por conta dos nossos, da nossa ignorância mesmo, do nosso ciúme, do nosso orgulho. Tudo isso distorce a realidade como ela é. Então, o medo fez com que eu enxergasse uma cobra e não conseguisse verificar de novo como uma cobra. Então, essa é a analogia que eles dão. E a mesma coisa, só que daí quando eu olho a corda, isso também continua sendo uma verdade relativa, né? A corda está ali, mas você está vendo a corda como ela é. É uma corda que está lá, não é uma cobra. Então essa é a analogia que eles dão sobre a verdade relativa. Então, a verdade relativa pura quer dizer que você está vendo as coisas como elas são. Você não está sobrepondo algo ou alguma outra coisa por conta do medo. Ah, eu amo muito essa pessoa, eu não quero viver separada dela, porque eu não quero, por causa que se eu ficar longe dela, a minha vida não tem sentido. Ai, porque senão se eu sair daqui, as pessoas vão sofrer demais. Isso é o nosso apego. O nosso apego não deixa a gente ver a realidade como ela é. Então a gente não está vendo a realidade pura, a gente está vendo a realidade a partir de uma distorção. E normalmente é isso que acontece. Mas a gente tem a capacidade de ver a realidade relativa como ela é e responder a partir disso. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Como eu disse, estou dando um panorama geral, tá? Dá para aprofundar muito mais. Deu para pegar? Joinha? Tá joia aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Beleza. Então, eu vou continuar. Verdade última. A verdade última, ela é um ponto a mais com relação à verdade relativa. Porque, na verdade relativa, se a gente pegar essa ideia da corda, né, da cobra e da corda, então já vimos que é uma corda. A corda, se ela estava dentro do seu armário, ela surgiu do nada? Não, ela não surgiu do nada. Ela teve causas e condições para chegar aonde ela estava. Ela não surgiu do nada. Ela, pô, oi, gente, estou aqui uma corda. Nada surge do nada, né? Vocês não vieram do nada, vocês não do nada chegaram aqui e estão assistindo essa aula. Não. Todo mundo tem uma trajetória junto comigo. Todo mundo me conheceu de alguma forma, teve interesse e está aqui hoje. Causa e efeito, né? Causa, demos causas prévias, estamos aqui nesse exato momento. Quando a gente fala de verdade última, seria essa ausência total de algo detectável que corresponde às nossas projeções e é chamada de vazio, ou frequentemente traduzida como vacuidade. E o exemplo que é dado é o exemplo de um gato embaixo de uma cama e uma criança está dormindo. Essa criança vai chegar e vai falar assim. É bem parecido com a analogia da corda e da cobra. Tá? Essa criança vai gritar para a mãe, mãe, tem um monstro embaixo da minha cama. E aí a mãe vai chegar lá e vai analisar e vai perceber que tem um gatinho ali embaixo. E não tem um monstro. E aí, quando a gente fala de realidade última, a gente vai falar sobre a ausência do monstro. A ausência do monstro, então tem uma ausência de monstro no quarto.
Enquanto a criança acreditava que existia um monstro ali, enquanto a pessoa acreditava que existia a cobra ali, existia uma cobra em uma determinada realidade. Existia, mesmo que fosse inventada, existia essa realidade dentro da cabeça da pessoa. Quando a criança descobre que não tem um monstro embaixo da cama dela, o que surge, o que fica é a ausência, então, de um monstro no quarto. E isso seria o vazio. O vazio seria a ausência. Só que no nosso caso, quando a gente fala de realidade última, seria a ausência de algo que existe por seu próprio lado. Nossa, Matheus, agora complicou um pouquinho mais, né? Sim, um pouquinho mais. Mas quando a gente fala de vacuidade, quando a gente fala de vazio, e eu não vou aprofundar isso aqui, peço desculpa, normalmente a gente não pode nem ensinar, eu estou dando, assim, um panorama geral mesmo, estou falando das duas verdades porque é importante a gente falar, só que eu não vou aprofundar muito na verdade última, até porque eu não posso, tá? Mas, tipo, com o tempo a gente vai ganhando um pouquinho de analogia, eu vou até onde os professores dizem que eu posso ir, tá? Que a gente percebeu o quê? Que quando a gente olha para a gente, por exemplo, assim, vou procurar o Mateus no corpo do Mateus. Aí eu vou falar assim, corto o meu dedinho, apresento só o meu dedinho. Pergunto, Ângela, esse é o dedinho do Mateus, é o Mateus? Aí a Ângela vai olhar para mim, não, é um dedinho. Aí, beleza, eu corto o braço do Mateus e apresento para vocês só o braço. Aí eu vou perguntar, Joyce, o braço do Mateus é o Mateus? Aí a Joyce vai olhar e falar, não, é o braço. E é assim por diante. Se a gente for cortando as partes do meu corpo, a gente não vai encontrar o Mateus em nenhuma dessas partes. Então, eu não encontrei no meu corpo. Ah, é o conjunto todo. Se eu pegar o meu conjunto e falar que sou eu, dá para dizer que sou eu? Não dá para dizer que sou eu. Né? O conjunto do corpo, as partes juntas, dá para dizer que é o Mateus? Não dá para dizer que o Mateus talvez esteja ali, mas não dá para dizer que o Mateus é o conjunto de partes do corpo dele. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente vai percebendo que a gente não encontra o Mateus dentro do corpo dele. Se a gente procurar na mente do Mateus, o Mateus que tá, as palavras que saem da boca do Mateus é o Mateus. Eu vou perguntar para a Beth, a palavra que sai é o Mateus? Ela vai falar, não, é uma palavra. Aí eu vou falar assim, os pensamentos que o Mateus pensa é o Mateus? Ela fala, né? A Yasmin vai falar, não, não é, o pensamento dele é uma coisa, o Mateus é outra. E aí, quando a gente vai procurando as coisas nelas mesmas, a gente não encontra. A gente não consegue encontrar nada nele mesmo. Por quê? Porque a gente não encontra nada em específico que você possa dizer e falar assim, esse é o Mateus. Se a gente for pegar o celular, por exemplo, se a gente tirar uma pecinha, se tirar a câmera do celular, a gente não pode dizer que a câmera do celular é o celular, mas ela compõe também o celular. O que eu quero dizer com isso? Que dentro dessas duas verdades, existe o quê? A verdade relativa, que a gente percebeu, e a verdade relativa, ela é o quê? Ela é essa coisa, a gente conversando, eu conversando com a Ângela, eu conversando com o Isaac, eu conversando com a Sandra, eu conversando com a Yasmin, eu conversando com a Joyce, conversando com a Beth, com todo mundo que está me escutando aqui. Isso é um fato. Nós estamos conversando aqui e isso não dá para dizer que não existe. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for procurar se isso existe por si mesmo, se a gente for tentar congelar isso, a gente também não vai conseguir. Se a gente procurar cada palavrinha, cada questão da aula, nela mesma, se a gente for procurar cada ponto, a gente não vai encontrar a aula. A gente vai encontrar sempre partes da aula. A gente vai encontrar sempre causas e condições que fazem com que a gente fale, estou tendo uma aula agora. Talvez tenha ficado meio confuso para vocês. Não tem problema, tá, pessoal? Vacuidade é mesmo complicado. E eu só queria trazer esse ponto. Foquem mais na questão da cobra e da corda, tá? Isso é mais importante para a gente, porque a cobra e a corda vão nos ajudar a perceber que muitas vezes a gente vê a realidade como ela não é, tá? E depois, percebendo, chegando na realidade relativa pura, enxergando ela diretamente, vai ficar muito mais fácil da gente
para a realidade última, que é bem mais para frente, tá? No Languin, nos estudos do caminho gradual, a vacuidade está lá no final, está bem no final. Então a gente vai caminhar, 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 até a gente poder voltar a falar sobre a vacuidade, mas eu precisava trazer isso aqui hoje para vocês, para falar sobre as duas verdades. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar sobre as 4 verdades superiores, a partir dessa base que eu dei hoje, tá bom? Então, consolidando para a gente finalizar o encontro de hoje, né? Então, o que a gente falou hoje? O que é importante? Quando a gente falar de caminho budista, quando a gente falar base, todos nós temos a mesma base, todos nós temos a mesma base de natureza búdica, podemos seguir um caminho e encontrar o estado de Buda. Isso é possível para todas as pessoas. Dentro disso, nós vamos adentrar para se tornar um Buda os ensinamentos do Dharma. Os ensinamentos do Dharma sempre vão estar falando de duas verdades. A verdade relativa, que concerne ao método, e a verdade última, que concerne à sabedoria. Então, esses dois também vão estar sempre trabalhando em conjuntos. E a realidade vai ser sempre dividida entre esses dois. A verdade relativa, o caminho da compaixão, o caminho do método, e a verdade última, que é a vacuidade, que é a sabedoria, que vê a realidade como ela realmente é. Tá bom? E a partir disso, a partir dessa estrutura, que no próximo encontro a gente vai falar sobre as 4 verdades superiores. Tá bom, gente? Então, obrigado pela paciência de vocês. Fica aberto agora para quem quiser falar alguma coisa, né? Se ficou muito confuso, se foi muito rápido, se você gostou, se você não gostou. Né? Ela já ficou com sono, né? Mas tudo bem, gente. Faz parte. Esse horário já é cansativo mesmo, né, Ângela? Maravilha. Alguém quer falar alguma coisa? Ai, que fofinho. Senão a gente já vai terminar, pessoal. Tem dúvidas? Beleza, gente. Maravilha. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos nos dedicar, então, no nosso encontro de hoje, né? Estou muito feliz de a gente ter causas e condições para estar aqui mais uma vez, né? Joyce, seja muito bem-vinda. Todo mundo que está aqui hoje, né, voltando para os nossos encontros, fico muito feliz de a gente poder ter esse tempo juntos. Agradeço sempre a paciência de vocês, né? Me ouvir falando uma hora aí, mas o bom que é eu falando do Dharma e daí fica um pouquinho melhor, tá? Então, a gente dedica a prática de hoje pelos méritos acumulados por nós, por todos os Budas e Bodhisattvas de todos os seres e todos os outros seres, que nós, que estamos vazios de nossa própria parte, possamos encontrar o estado de Buda, que é vazio de existir por si mesmo, e levar todos os seres que são vazios de existir de sua própria parte, aquele mesmo estado de iluminação, que é vazio de existir de sua própria parte, por nós mesmos, que somos vazios de existir de existência inerente pelos méritos acumulados por nós, por todos os Budas, Bodhisattvas e todos os outros seres, que a suprema joia da compaixão que ele não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a suprema joia da sabedoria que não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que nós nunca sejamos separados desse caminho louvado por todos os Budas, e que rapidamente possamos alcançar o estado de Vajradhara. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. E a gente se vê na semana que vem. Muita paz.